Deus abençoe. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a classificação dos dons espirituais. Algo tão importante, tão relevante para a igreja nos dias de hoje, e que talvez exista algum tipo de dúvida, né? Não sei se é o teu caso, mas hoje nós vamos falar sobre isso, ok? Então, quero iniciar falando sobre explicar para você que nós vamos dividir em 3 partes os dons espirituais. Nós falamos que 9 são os dons espirituais e o fruto do Espírito também está classificado em 9, ok? Então, nós temos aqui, primeiro grupo, dons de revelação. Segundo grupo, dons de poder. Terceiro grupo, dons vocacionais, ok? O primeiro grupo, que é os dons de revelação, se refere aos dons espirituais, obviamente, que revelam algo, tá? Revelam algo. Os dons de poder são aqueles que fazem algo, e os dons vocacionais são aqueles que falam algo, ok? Aí nós vamos explicar direitinho, né, na introdução, estou falando aqui já sobre isso, mas vamos explicar, e essa aula vai estar maravilhosa, surpreendente e cheia de revelação para a sua vida, ok? Então vamos lá. Primeiro grupo, né, dos dons espirituais são os dons de revelação, que eles revelam algo. E esses dons de revelação nós separamos em 3, 3 dons que estão nesse pacote aqui. Primeiro, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos, tá? Discernimento de espíritos. Dons de poder estão classificados também 3 no pacote. Dom da fé, dons de operação de milagres, dons de curar. Nos dons vocacionais, ou vocais, está a profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas, ok? Uma observação importante, que todos os dons atuavam também no Antigo Testamento, à exceção dos dons de variedade de línguas e interpretação, ok? Então, esses dons aqui não só operam na era da igreja, na dispensação da igreja, mas também, à exceção, como eu falei aqui, da variedade de línguas de interpretação, todos os outros também operaram no Antigo Testamento, tá? E, que mais? Cada um desses grupos que eu citei aqui, tem um que é mais proeminente, que é mais relevante, que se destaca mais. Não é que os outros sejam menos importantes, tá? Apenas há uma relevância, ou sinaliza algum mais proeminente, como eu falei aqui. Ok? Por exemplo, na revelação, a palavra de sabedoria, né? Nos dons de poder, é a fé. Nos dons vocacionais, ou dons vocais, profecia. Ok? Então vamos a estudar agora, passar para o primeiro grupo, que são os dons de revelação. Obviamente, são aqueles dons espirituais, todos são dons espirituais, são aqueles que revelam algo, tá? Revelam algo. Ok? Então, os dons de revelação, eles operam dentro do conhecimento da esfera espiritual, tá? Em relação a quê? A fatos, eventos, propósitos, motivos, destinos, né? Também eles se movem em personalidades humanas, também podem atingir operações satânicas, né? Revelar uma ação satânica, e assim a gente vai analisar passo a passo a operação e o trabalhar dos dons espirituais através da nossa vida. Também para discernir a voz audível do Espírito Santo. Olha como é interessante, né? Então vamos lá. O primeiro dom que nós vamos falar no pacote aqui de 3, lembre-se que eu falei dons de revelação, nós temos 3, tá? Sabedoria, conhecimento e discernimento do Espírito. Então, a palavra de sabedoria, eu vou ser bem prático, ela vem para falar, né? Ela vem para falar sobre as coisas do futuro, tá bom? Coisas do futuro. Então, sempre que você ouvir alguém falando, sendo guiado pelo Espírito, sendo usado pelo Espírito de Deus, em referência ao futuro, ele está falando palavras de sabedoria.
1 Coríntios, capítulo 13, versículo 9. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Ok? Então, se refere à palavra de sabedoria. Quando ela começa a operar, é uma operação que vem da parte de Deus. Deus é quem está usando o servo, Deus é quem está usando o vaso, Deus é quem está usando a pessoa para poder abençoar, né, e edificar o corpo de Cristo. Ok? Lembrando que a palavra de Deus diz que os dons eles são para um fim proveitoso. Então, aonde houver necessidade, o dom vai se manifestar, claro, sempre tendo ativação do Espírito Santo. Ok? O que nós não podemos confundir, queridos, essa palavra de sabedoria com a sabedoria natural. Quando nos falamos sobre palavras de sabedoria, a gente está falando que uma intervenção divina é a eternidade entrando no Kairos, né? No Cronos, o Kairos entrando no Crono, o tempo de Deus, o próprio Deus, um fragmento da eternidade, entrando aqui na nossa esfera, ok? Não confunda isso com a sabedoria natural, tá? Não tem nada a ver com isso. Sabedoria natural é o conhecimento que a gente obtém das coisas e aplica diariamente, seja qual for a área. Eu tenho falado aqui na nossa escola do que é a sabedoria de forma prática. Sabedoria é o conhecimento aplicado na hora certa, da forma certa. Isso é sabedoria. Vamos ler aqui um texto de Josué, capítulo 1, versículo 8. Diz assim: não cesse de falar desse livro da lei. Antes, medita de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer, segundo está escrito. Então farás prosperar o teu caminho. Amém? Então farás prosperar o teu caminho. Então é dessa forma que trabalha a palavra de sabedoria. Aqui nos vemos a sabedoria terrena, que é dada, claro, por Deus. Certo? É dado por Deus, mas não vamos confundir a sabedoria terrena com a intervenção de Deus dada no momento específico para uma obra específica. Ok? Olha só o que disse Tiago 1,5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e lhes será concedida. Glória a Deus. Então, Deus dá a sabedoria. Amém? Ele vai dar a sabedoria. Então, vamos avançando. Quando Tiago fala pelo Espírito que todos podemos pedir sabedoria, ele está falando de uma sabedoria sobrenatural que opera no mundo natural. A sabedoria vem de Deus para você se mover de uma forma natural diariamente. Aqui respeita a uma intervenção, na hora certa, que vai mudar o destino de vidas de pessoas no momento específico. Ok? Agora, essa sabedoria diária é sobrenatural, vem do céu. Agora, o dom dessa palavra de sabedoria, olha só que interessante, é para que a gente conheça planos e propósitos de Deus de forma sobrenatural, de forma surpreendente. Deu para entender a diferença? Amém? Vamos avançando. Esse dom da palavra de sabedoria também atuou no Antigo Testamento. Por exemplo, lembre-se, palavra de sabedoria tem a ver com o futuro. O sonho de José, né? José sonhou, Gênesis 37, do 6 a 8. Eu não vou ler aqui por temas, para não ficar o vídeo longo, mas leia aí com você, Gênesis 37, 6 a 8. José prevê o futuro, veio a palavra de sabedoria para ele, tá? Um detalhe, gente, detalhe. A palavra de sabedoria não apenas vem através de uma palavra, tá? Do falar. Ela pode vir através de sonhos, visões, percepções, a voz audível do Espírito Santo, tá? Então, de formas diversas, a palavra de sabedoria pode vir para a sua vida. Noé, por exemplo, também, Gênesis 6, 12, 13. Deus comunicou com Noé sobre seus planos futuros na terra, né? Palavra de sabedoria veio também para Noé. Então, isso no Antigo Testamento. Apenas 2 exemplos, tem muitos outros. Vamos agora ao dom da palavra de sabedoria no Novo Testamento. Jesus prediz que Pedro negaria.
Palavra de sabedoria. Mateus 26, 4. Eu vou ler aqui. Replicou-lhe Jesus: é verdade, te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Tá? Outro exemplo, no livro de Atos, Atos 11, 28. E apresentando-se um deles, chamado Ágapo, dava a entender pelo Espírito que estava por vir grande fome por todo mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Outra palavra de sabedoria no Novo Testamento. Tá? A palavra de sabedoria no ministério de Jesus. Lembra a história de Lázaro? A morte de Lázaro? O que aconteceu? Ao receber a notícia, está em João 11, versículo 4, né? E alguns versículos aí que você vai entender. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade, quando ele ficou sabendo de Lázaro, não é para a morte, futuro novamente, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja para ele, por ele glorificado. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado. Havia 4 dias. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Ok? Que tremendo, que maravilhoso o mover e o agir de Deus. Um detalhe importante. A palavra de sabedoria, em alguns momentos, ela vai ser condicional. Certo? Em algum momento ela vai ser condicional. Ela vai depender não só de Deus, não apenas de Deus, mas ela vai depender de uma atitude nossa, de obediência. Por exemplo, o anúncio da morte do rei Ezequias. 2 de Reis 20, versículo 1, 5 e 6. Ele iria morrer, foi acometido por uma enfermidade, né? E deixa eu ler aqui para vocês o texto. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo: assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai. Ouve a palavra, a tua oração, ouvi a tua oração, tuas lágrimas, eis que eu te curarei. Ao 3º dia subirás à casa do Senhor e acrescentarei os teus dias 15 anos de vida. Né? Então, aqui nós vemos mais uma palavra de sabedoria, mas condicionada. Qual era a condição? Coloca a casa em ordem. Tá? Então tem coisas que Deus vai falar, que elas só vão acontecer quando você obedecer aquilo que Deus está pedindo para você ajeitar. Ok? Então, a gente falou sobre o primeiro pacote, né? Dons de revelação. Primeiro, palavra de sabedoria. O segundo, palavra de conhecimento. Palavra de sabedoria fala de quê? Do futuro. Palavra de conhecimento, o segundo dom que está no pacote dos dons de revelação. Palavra de conhecimento tem a ver com o quê? Com o passado e o presente. Tá? Com o passado e o presente. Então, mais uma vez, se uma revelação, uma intervenção sobrenatural, através que vai intervir em eventos, propósitos, né, personalidades, vai discernir trabalhos satânicos, né, que talvez aconteceram no passado, para vir um processo de cura e etc. Então, a palavra de conhecimento tem esse propósito, ok? Agora, não se trata de um conhecimento adquirido pelo estudo, não é? Eu estou aqui com um livro, tenho alguns livros aqui no meu escritório e eu estou adquirindo conhecimento. Não é esse tipo de conhecimento. É o conhecimento dado por Deus, com a intervenção de Deus, claro, para tratar algo na nossa vida. Seja para falar do nosso passado e seja para falar do nosso presente, tá? Isso tudo tem a ver com propósito na nossa vida. Não é apenas para mostrar, é apenas para curar, para sarar, para restaurar, para mostrar, para tranquilizar, para fortalecer e etc. Ok? O que não é a palavra de conhecimento? Primeiro, não é um conhecimento natural, como eu falei aqui para vocês, né? Não é um conhecimento profundo da Bíblia, não tem a ver com isso, né? Esse conhecimento está disponível, né, da palavra de conhecimento para qualquer pessoa que buscar a presença de Deus, o Espírito Santo vai dar. Mas o dom da palavra de conhecimento não é conhecer a Deus mediante a estreita comunhão com Ele, né? Essa é outra coisa.
tá? Então, não tem nada a ver com isso. Pode ajudar, mas não tem nada a ver com isso. Lembre-se, é uma intervenção sobrenatural de Deus para falar sobre o passado e sobre o teu presente, tá? Através de que forma essa palavra de conhecimento pode se manifestar? Como pode se manifestar? Através de uma revelação interior, né? Você entende isso. Uma voz audível, através de línguas com interpretação, através do dom de profecia, através de visões, sonhos e através de anjos também. Anjos também veio para comunicar. Nós vamos aprender aqui. Então, a palavra de conhecimento no Antigo Testamento. Vamos falar aqui um exemplo. A descoberta das jumentas do pai de Saul. 1 Samuel 9, 18, 20. Saul se chega a Samuel no meio da porta e disse: mostra-me, peço-te onde é aqui a casa do vidente. Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou o vidente. Sobe adiante de mim ao altar, né? Ao alto, hoje comereis comigo pela manhã. Te despedirei e tudo quanto está no teu coração te declararei. Quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não se preocupe teu coração com elas, porque já as encontraram. E para quem está reservado tudo o que é precioso em Israel? Não é para ti e para toda a casa do teu pai? Olha só, ele falou de um fato que tinha acontecido e ele ia declarar algumas coisas por o coração dele. Certo? Esse é apenas um exemplo do Antigo Testamento, para a gente não se deter muito, né? Tem vários exemplos. Vamos lá, palavra de conhecimento do Novo Testamento. Primeiro exemplo, a conversão de Saulo, Atos 9:11, diz: então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai-te na rua que se chama Direita, na casa de Judas. Procura por Saulo a apelidado Tarso, pois está orando, né? Tempo presente, está orando. Ali uma palavra de conhecimento nos dias de Paulo, né? A revelação do pecado na igreja, né? Temos aqui o homem chamado Ananias. Lembra aquela história que eles foram dar uma oferta, né? E Pedro entra com a palavra? Então foi uma revelação para o momento presente. Caíram um morto depois do outro e foi tudo para trazer temor, né? À igreja, tá? No ministério de Jesus, essa palavra de conhecimento, no poço de Jacó com a mulher samaritana, quando Jesus começa a revelar, né? Vai, Jesus disse, chama teu marido e vem cá. Jesus fez essa pergunta de propósito, né? Ao que ela respondeu: no teu marido, replicou-lhe Jesus. Bem dizeste no teu marido, porque 5 maridos já tiveste, passado, e esse que agora tens, presente, não é o teu marido. Isto dizeste com verdade, Senhor. Disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Glória a Deus. Olha que tremendo. Jesus usando, né, a palavra de conhecimento fluindo sobre a vida dele. Tá? A palavra de conhecimento ela é de muita ajuda também na oração de intercessão. Tá bom? Então, avançando aqui. Um detalhe importante, que a palavra de conhecimento e a palavra de sabedoria, lembra que nós falamos conhecimento, presente e passado, sabedoria, futuro. Elas podem operar juntas no mesmo momento, no mesmo lugar. E claro, só quem tem discernimento, quem tem um entendimento, quem conhece, vai conseguir discernir como elas vão poder operar, né, de forma simultânea, né, de forma, como posso dizer, tranquila, né? Elas vão trabalhar de uma forma sem confusão, de uma forma bem homogênea, né? Muito importante isso. Então, a palavra de conhecimento, para finalizar esse pedacinho aqui, ela tem a ver com o presente e passado, tá? E a palavra de sabedoria tem a ver com o futuro, ok? Olha só, e vamos ver o terceiro dom, né, que está dentro do pacote dos dons de revelação, que é o dom de discernimento do Espírito, tá? Então, o que é o dom de discernimento do Espírito? É um dom importantíssimo para a igreja, né? Importantíssimo para a igreja. Então, esse dom é a revelação na qual se percebe, vendo e ouvindo dentro da esfera espiritual, identificando a ação, se a ação é divina, humana ou satânica.
Olha só, discernimento de espírito. Ele tem a percepção para ver se a ação daquela pessoa, né, ou a ação daquele momento é uma ação divina pelo espírito, né, ou uma ação na carne da pessoa, ou se uma influência demoníaca do espírito maligno, né, ou do próprio Satanás. Então, é um conhecimento, querido, que está no nosso espírito, uma revelação sobrenatural que somente Deus pode ativar dentro de nós, ok? Então, esse dom, querido, não se trata apenas para identificar espíritos malignos. Geralmente as pessoas associam esse dom de discernimento de espírito para discernir apenas demônios, mas não é só para isso. Ele serve para perceber, né, ou ouvir dentro da esfera espiritual as manifestações também de anjos e do próprio Deus. Talvez você já teve experiências onde você sentiu, você teve a percepção de que anjos estavam ali, ou você viu no mundo espiritual que anjos estavam naquele lugar. Eu já tive essa experiência, alguns desses dons, mas nesse aqui, discernimento de espírito, tenho pedido a Deus, pastor precisa ter discernimento, todos nós precisamos ter esse discernimento, mas eu tenho tido imagens na minha mente de fração de segundos, de anjos. Eu me lembro uma vez que estávamos no culto, vi como se fosse uma galeria, e os anjos estavam sentados ali, alguns guerreando, outros sentados, como se estivessem participando do culto. Foi uma ação muito rápida. E isso trouxe um ambiente, né, propício para uma operação sobrenatural de Deus. Amém? Louvado seja Deus por isso. Talvez você já teve essas experiências. Tá? A palavra discernir, no original, no grego, significa, ou tem como nome, diacrisis. Diacrisis, né? Significa habilidade de discernir, né? Discernimento, julgamento. Ok? Vamos avançando, tem muita coisa boa para a gente ver ainda. O dom de discernimento no espírito não é adivinhação espiritual. Tem gente que vem pedir oração para a gente adivinhar o que ela está sentindo. Lembre-se que os dons, eles funcionam quando o Espírito ativa. Quando o Espírito Santo se move. Eles são para o bem comum, para o bem proveitoso. Mas o dom não é quando eu quero usá-lo. É quando o Espírito Santo se move e toca no coração da gente. Aí sim ele é ativado para uma ação sobrenatural. Ok? Então, o dom não é para adivinhação espiritual, do pensamento alheio. Não é para discernir as falhas do próximo. Né? Não é para ter uma percepção psicológica ou para leitura da mente. Ah, o que eu estou pensando? Discerna aí. Não é assim que funciona. Tá? Embora Deus tenha o poder de fazer isso, mas não é com esse fim. Não é uma brincadeira. É para atingir uma necessidade. Tá bom? É muito importante que a igreja pratique esse dom. É de extrema importância. Né? Lembre-se, não é apenas para discernir espíritos malignos, mas também para discernir o estado de espírito de uma pessoa, ou ter a percepção de anjos na igreja, ou ter a percepção do mover da unção de Deus naquele ambiente onde você e eu nos encontramos. Tá? Então, quando a gente tem essa distinção de espíritos do corpo de Cristo, né? Os santos que estão naquele lugar, eles passam a estar libertos, né? Satanás é desmascarado, o pecado é erradicado no meio dos santos e pode também se detectar as falsas doutrinas, falsas revelações, porque o inimigo também vem para enganar naquele lugar. Gente, demais está dizer que todos os dons, eles vêm para um propósito específico, para todos, por um bem proveitoso para todos, tá? Deixa eu ler aqui um texto, rapidinho, diz 1 João 4, de 1 a 3. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos que procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisso conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa Jesus Cristo veio em carne e é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito ao qual tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. Essa aí já é uma aula para outro dia, mas o espírito do anticristo já está em operação
na Terra, desde quando foi escritas as cartas, as epístolas, né? Milhares de anos, milhares não, 2000 anos, para não ser tão específico, 2000 anos atrás, o espírito do anticristo já está solto na Terra. Ok? Esse dom, discernimento de espírito, serve para quê? Para alertar também das escrituras do engano. A pessoa pode ser um falso profeta estando no altar, está enganando o povo. E esse discernimento, né, vai mostrar, vai revelar, como disse Paulo, 2 Coríntios 11, 13 e 15, falsos apóstolos e obreiros fraudulentos. Perdão. Tiago, 1 Timóteo, 4, 1 a 2, ele vai revelar também pessoas que estão desviadas da fé, vai discernir, o espírito de discernimento vai mostrar homens que só têm aparência de piedade, 2 Timóteo 3, 1 ao 5. Então, ele vem mostrar, vem para revelar. E nós devemos provar os espíritos. Vou mostrar aqui para vocês. Né? Nunca foi a intenção de Deus nos deixar indefesos. O dom, na verdade, ele serve como uma proteção para mim, para você, para a igreja, para o corpo de Cristo. Tá? Então, Deus nos deu esse dom para distinguir os espíritos e podemos saber o que está se passando à nossa volta. Olha só, 1 João 4,1, amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos que procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo lá fora. Temos que pedir a Deus, Senhor, me revela se aquele elemento é um homem de Deus, se aquele cantor é um homem de Deus, se ele está no espírito, se ele está na carne, né, ou se ele está sendo instrumento de Satanás. Tá? Mas como que a gente faz, pastor Marcelo? Olha, 1 João 4, 2, 3, disse, nisso reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa Jesus Cristo veio em carne e é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo que acabamos de falar. Quem confessar Jesus como Senhor pode ter certeza. Não apenas confessar, mas ter uma vida de obediência diante dele. Tá? Vamos ver esse dom de espírito, né? Discernimento de espírito no Antigo Testamento. Vamos ver apenas um exemplo aqui. Isaías viu o Senhor. Isaías 6:1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam aquele templo. Oh, visão maravilhosa. Oh, glória a Deus. Isaías, lembra-se, discernimento de espírito. Não tem apenas a ver com o discernimento de espíritos malignos. Você pode discernir também a presença de Deus, tá? Vou deixar apenas esse exemplo, ok? Vou te deixar um texto aqui sobre o empregado de Eliseu que viu o exército espiritual. 2 Reis 6, 15 e 17. Eles achavam que estavam sozinhos. O profeta disse, olha ao teu redor. Aí os olhos espirituais foram abertos e ele viu anjos, né, naquele lugar. Dom de discernimento de espíritos no Novo Testamento. Os pastores viram anjos cantando. Os pastores que iam ver Jesus. E subitamente apareceu com um anjo, uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, oh, maravilha. Lucas 2,13. A visão de Estevão, lembra o céu aberto? Olha só. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, ficou de olhos no céu e via a glória de Deus e Jesus que estavam à sua direita e disse, eis que viu os céus abertos e o Filho do Homem sentado em pé à destra de Deus. Um portal se abriu naquele lugar, discernindo os espíritos, ok? Agora no ministério de Jesus, né? Vamos ver aqui um exemplo do discernimento de espírito. Mateus 16, 17. Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Ok? Então Pedro teve a revelação de quem era Cristo, mas Pedro também teve a revelação, uma inspiração satânica, né? Onde Jesus chama, onde Pedro chama Jesus, Mateus 16, 22, 23, chama Jesus à parte. Se Jesus não pode morrer, não pode fazer isso, e Jesus o confronta, né? Mostrando que ele estava sendo influenciado por Satanás. Ok? Então, não esqueça, Deus te deu autoridade sobre os espíritos malignos, tá? Sobre os demônios, ok? Quando Deus revela
a presença de espíritos malignos não apenas para mostrar, mas Deus tem um propósito para eles serem expulsos daquele lugar. Tá bom? Marcos 16:17 diz: esses sinais há de acompanhar aqueles que creem. Meu nome expelirá demônios, falará novas línguas. Tá? Então, se Deus te deu a percepção, você discerniu o espírito maligno, é para você orar. Deus está te dando autoridade para você orar e repreender. E pode ter certeza que ele vai embora. Amém? Lucas 10:19-20 diz: eis que eu vos dei autoridade para pisar em serpentes, escorpiões, sobre todo o poder do inimigo. Nada, absolutamente nada vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, mas sim porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Tá? Então, quando a gente recebe o poder sobre o inimigo, Jesus está dizendo o quê? Pode expulsar os demônios, pisar em serpentes e escorpiões e vencer todo o poder do inimigo. Isso tudo, irmãos, pela questão de discernimento do Espírito. Tá? A gente vai caminhando para o final. Somos tentados também, algumas pessoas, né, a querer obter esses dons do Espírito Santo de uma forma errada. Lembra que eu falei em algumas aulas sobre Simão, o mágico? Ele via que os apóstolos oravam com as mãos, né, o povo recebia o dom do Espírito Santo, e ele se ofereceu-lhes dinheiro, né, para poder receber. Isso está em Atos capítulo 8, para receber esse dom. Atos 8, 5-24, para você ler em casa. Tá? Então, os dons, queridos, esse dom, em particular, discernimento do Espírito, ele é bem imitado por Satanás. Né? Então, queridos, ele pode sim trazer consigo também dom de discernimento de Espírito, palavra de sabedoria, como também a palavra de conhecimento. Tá bom? Palavra de sabedoria com palavra de conhecimento. Ok? Para a gente caminhar para o final, né? Para o final da nossa aula, que está muito poderosa, muito gloriosa, eu quero já encerrar dizendo que na próxima aula vamos falar sobre o segundo grupo, tá? Sobre o segundo grupo desse pacote dos 9 dons. O segundo grupo são os dons de poder. Tá? Os dons de poder são para fazer algo. Então, gera aí uma expectativa no teu coração. Abra teu coração, que a próxima aula vai estar maravilhosa. Que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. E se Deus permitir, até a próxima aula. Grande abraço, fique com Deus.